Foi um tema votado. Um tema que vocês escolheram, o que que vocês queriam entender, aprender. E aí a gente montou uma aula sobre reunião de necessidades, né? O que que a gente vai falar hoje para fazer com que vocês consigam atender cada vez mais a essência do que o cliente está pedindo, do que o cliente está solicitando. Eu tô vendo aqui a lista das pessoas que estão participando. Eu tô vendo que tem lojista também. Mandar um beijo aí para Simone, da IDELI. E eu acho que assim, Simone, hoje, como a reunião ela é voltada mais para esse programa de necessidades do cliente, eu acho que seria interessante você adaptar para sua empresa, né? Ou seja, como que você poderia pegar o que a gente vai falar aqui hoje para voltar um pouco mais para o dia a dia da empresa de imóvel planejado, né? Como que seria esse programa de necessidades? O que que você pergunta para o cliente, de repente, quando ele surge na sua loja e ele está sem o arquiteto, né? Às vezes acontece do cliente bater lá na loja e falar assim, olha, então, eu queria fazer uns armários para o meu apartamento. Como que você lida nessas perguntas que você faz para ele? Então, acho que você pode se espelhar um pouco nisso e aí fica uma aula um pouco mais personalizada para você. Os demais aqui, pelo menos os que eu estou olhando, eu identifico um pouco mais de arquitetos, tá? Queria mandar um alô aí pro Diego Aquino, que eu sei que ele vai lá no escritório na sexta-feira, já está agendado. Ele foi o ganhador, né, do sorteio das perguntas da aula passada. Então, quem interagiu, quem fez perguntas, no final eu sorteei uma pessoa e essa pessoa ela vai lá no escritório para a gente poder conversar um pouco mais, mostrar alguma coisa de estrutura física e o que que essa pessoa, né, fazer um link da pergunta dela com o espaço físico que a gente tem. Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar hoje. E a gente vai começar com o poder da escuta. O que a pessoa fala, eu tenho que entender e captar aquela informação. E existe uma grande dificuldade entre quem está se comunicando, o que eu estou falando, a outra pessoa está conseguindo compreender. Então hoje eu vou destrinchar um pouco sobre esse conteúdo, né? Como conduzir uma reunião de necessidades eficiente, como conseguir captar a essência do que o cliente está querendo falar. Então, a arquitetura, antes de tudo, é saber ouvir. Hoje a gente fez uma apresentação e eu vou falar um pouco sobre isso aqui um pouco mais para frente. A gente fez uma apresentação de uma casa que a gente fechou tem 3 semanas. 3 semanas é o tempo que a gente pede para apresentar um primeiro estudo dessa casa. Era um projeto complexo porque é uma reforma de uma casa de 3 pavimentos. E a gente iria fazer uma demolição de tipo assim 70% da casa e a gente faria esse complemento de arquitetura. E essa cliente, ela veio de um outro projeto que ela executou, então ela contratou um outro profissional, ela deu um start e ela ficou super insatisfeita com o material que foi apresentado, porque era muito distante do que ela estava querendo. Então, ou seja, eu vou trazer um exemplo prático de vocês de um projeto que a necessidade do cliente não foi atendida. Então, quando o cliente viu o primeiro projeto, eu confesso que ela saiu do escritório dessa arquiteta e por acaso ela me ligou e ela falou, gente, eu saí de lá chorando. É, e a profissional que estava me atendendo não conseguiu captar o que eu queria. E, gente, essa primeira reunião, ela é assim, ela é fundamental. Você não pode errar nessa primeira proposta que você apresenta. Vamos dizer que eu nunca errei já. Já tiveram situações no escritório, eu lembro, assim, os clientes exatos, porque eles marcam a gente, né? O você não conseguir captar a essência dele, realmente você gera um transtorno enorme até pro fluxo total, podendo encaminhar até para uma rescisão de contrato, que foi o caso dessa cliente que eu estou usando como exemplo hoje. Ela nos procurou, a gente precisou entender muito a fundo o que ela queria de ideias e de espaço para apresentar o projeto, e a gente apresentou hoje a primeira planta. E ela saiu do escritório super feliz. Ela me mandou, inclusive, uma mensagem, agradecendo. Mas então, a arquitetura, antes de tudo, é saber ouvir. Eu vou falar muito sobre inteligência emocional, sobre conseguir entender o que o cliente fala e como que a gente consegue captar essa informação. Então, contextualizando, né, a importância da gestão no processo criativo e técnico dessa etapa. Eu preciso entender tudo o que ocorre nesse período de reunião de necessidades. Quando eu fecho um contrato no escritório, na MAI a gente pede 10 dias úteis, são 2 semanas, para coletar todas as informações que eu vou passar aqui para frente. Então, é um acordo de partes, nós temos 2 semanas para fazer isso.
Então, como a etapa de reunião de necessidades é um dos pilares, ela é um dos pilares para um projeto assertivo. Então, eu tenho que entender que a base do projeto é o que faz com que ele caminhe de uma maneira satisfatória do início ao fim. Então, quanto mais informação eu conseguir coletar no início, mais essa reunião, mais esse projeto vai ficar dentro do que o cliente estava imaginando. Eu vou só dar uma pincelada sobre o que é reunião de necessidades, porque eu sei que, como essa aula fica gravada, e muitas das pessoas elas vão assistir essa aula depois, num segundo momento, tá? Eu acho importante pincelar. Queria já até agradecer, eu acabei de ver aqui, ó, a Michele Galvão entrou. Beijo, Michele. Falou que ia entrar na aula de hoje. Eu fico aqui, ó, gente, com o celular do lado, olhando todo mundo que entra, tá? Então, acabei de passar aqui o olho, vi que ela tá aqui presente. Luísa tá aí também, Luísa do Mais Brasília, um beijo pra você. Vamos lá, então a reunião de necessidades ele é o encontro inicial com o cliente para eu entender e aprender os desejos dele, as necessidades, as expectativas, o estilo de vida. Eu preciso entender, eu preciso entrar nessa família, ou nessa pessoa para poder captar todas as informações, para serem aplicados de uma maneira assertiva no projeto, tá? Eu preciso fazer uma comparação com outras etapas do projeto, tá? E eu preciso fazer um enquadramento desse fluxo de trabalho. Então, o que que acontece? Quando a gente atende o cliente, lá no nosso processo, tá? Então, atendo o cliente, fecho o cliente. Agendada a reunião de necessidades nesse gap de 2 semanas. É, no nosso processo, depois que a gente faz a reunião de briefing com o cliente, a gente faz uma reunião de time interna, que a gente chama reunião de briefing, onde nessa reunião eu sento com o meu time e eu vou dizer para eles tudo o que a gente vai fazer. Eu dou o kickoff, eu dou o próximo passo. Então a gente fala assim, bom, o cliente pediu isso, 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 o que que a gente vai fazer? Então a gente lê a ata toda da reunião e a gente chega à conclusão de que caminho seguir por esse projeto. E o nosso time vai produzir para depois marcar as reuniões intermediárias de correção do que foi produzido, tá? Então, na sequência, cada escritório vai ter uma forma de trabalhar. Então, o próximo passo, que seria o kick-off, né, o dar andamento depois da reunião de necessidades, é que eu acho importante ser mapeado internamente no escritório de cada um, tá? E por que que essa etapa ela é crucial, a etapa de levantamento de informações? Primeiro, porque ela norteia o desenvolvimento do projeto todo, ela permite uma proposta mais alinhada com a realidade, a parte técnica, a parte emocional e financeira. Ou seja, como que aquela pessoa está imaginando que aquela casa vai ser? Qual que é o sonho dela? Eu sempre tenho um pouco de receio quando eu falo da palavra sonho, porque sonho ele é meio inatingível, né? Às vezes a pessoa sonha com algo que ela não pode nem alcançar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse emocional. A expectativa que a gente gera no cliente, para quando ele olhar o projeto, ele não se decepcionar. Eu costumo sempre brincar, tá um pouquinho mais à frente aqui, mas eu vou falar logo. Grandes expectativas, grandes frustrações. Quanto mais o cliente gera aquela expectativa, eu preciso estar junto com ele, porque senão ele vai gerar uma expectativa grande demais, muito além do que a gente vai apresentar, e aí isso gera uma grande frustração, tá bom? Bom, melhora e fortifica a comunicação e o relacionamento com o cliente, essa escuta ativa. Quanto eu mais capto o que o cliente quer, e aí quando eu digo captar, por exemplo, quando eu estou apresentando o projeto, eu tenho que ficar buscando várias informações que ele falou lá na reunião de necessidades, porque aí o cliente vira e fala assim: nossa, ele observou mesmo o que eu falei. Então, antes de começar uma apresentação de um projeto, eu releio toda a ata do que o cliente fez de pedido, porque aí eu digo assim, então, naquele projeto você tinha solicitado para a gente fazer uma porta que dava acesso por aqui. Então, eu uso alguns termos exatamente que foram falados pelo próprio cliente na reunião. E aí isso faz com que ele veja que eu realmente tenho uma escuta ativa e estou entendendo o que ele me solicitou. Outro ponto, isso evita retrabalho. Um projeto bem construído desde a base, você não precisa ficar voltando em retrabalho. E aí eu vou usar um outro exemplo aqui. No final, nessa semana eu fui dar uma palestra em São Luís para os 10 anos de uma construtora, construtora Bambu. E aí eu conversei com uma arquiteta que estava interessada, né, em entender o que que é essa parte de gestão de uma empresa. E aí eu pedi para ela me mostrar um 3D dela para eu entender como que ela entregava. Gente, o 3D era lindo, perfeito, maravilhoso. Eu falei, olha, gostei muito do que você entrega de material, mas vamos analisar isso tecnicamente? E aí quando eu olhei o projeto, a cozinha ela tinha 2 geladeiras. Aí eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, você botou 2 geladeiras porque o seu cliente pediu? Ou você botou 2 geladeiras porque você quis botar 2 geladeiras? E, inclusive tinha um forno do lado do outro, eram 2 equipamentos.
Aí ela falou: Não, Arnaldo, a gente bota um equipamento e lá na frente depois o cliente escolhe. Aí eu disse: Opa, não, tá errado. No meu escritório, eletrodoméstico é escolhido como um primeiro passo. Sabe aquelas 2 semanas, 10 dias úteis que a gente dá? É ali que o cliente precisa ir numa loja e escolher os equipamentos que ele vai usar. Porque isso vai me evitar retrabalho lá na frente. Imagina, na hora que o cliente fosse comprar, o cliente dela, dessa arquiteta, fosse comprar o equipamento, ele ia ter que voltar, na loja. Lá na frente ele ia ter que ir na loja. Então eu peço que ele vá no início. Ele precisa me dar uma lista de eletrodomésticos, senão eu não começo o projeto. Então, as regras da sua empresa é você que coloca. Então, a gente fez isso para poder fazer com que eu evite um retrabalho lá na frente, tá bom? Então, agrega valor ao serviço porque você mostra um profissionalismo e uma empatia com o cliente, com o sentimento dele, com desejos, anseios, tá? E outra, isso ajuda a precificar com mais precisão. Uma das coisas que a gente pergunta para o cliente no início, eu vou mostrar para vocês a nossa lista de necessidades, é o valor do investimento. Eles sempre, normalmente o cliente, ele nunca vai dizer exatamente o valor total do que ele está imaginando gastar. Ele vai baixar um pouquinho, porque ele sabe que quanto mais ele dá, mais você vai, né? E obra é aquela coisa, você estipula um valor e ela acaba passando um pouco daquele limite. Então, como a gente está numa base no início, a gente não sabe absolutamente nada, eu estou começando a construção de um trabalho com esse cliente, eu preciso perguntar mais ou menos o que que ele está imaginando de investimento, tá? E gosto também de mostrar projetos, analisando quanto custa executar aquele tipo de projeto. Então, eu sempre pergunto para o cliente que acabou a obra, quanto você gastou? Como foi o seu investimento? Para poder eu fazer um cálculo por metro quadrado de tipologia de projeto, quanto que se gasta, tá? Mas vamos lá, o que que deve conter, o que que deve ter, né? O que que a gente precisa lembrar de perguntar nessa reunião? Vamos lá. Primeiro, uma apresentação mútua, né? Porque tanto eu estou me apresentando para o cliente e explicando uma série de informações, como ele está se apresentando para mim e explicando uma série de itens que a gente não tinha até o presente momento. Quando você sai na rua, você visita o espaço, você marca de visitar a casa, ou o cliente vai no seu escritório, é uma conversa muito prévia, é uma coisa muito por alto do que executar, né? De como que ele está imaginando aquilo, mas não é uma coisa aprofundada, é uma coisa muito superficial. Então, primeiro, conhecer o cliente e sua história e apresentar os processos da empresa, como que a gente trabalha, como funciona. Então, aproveite essa reunião de necessidades para explicar também o passo a passo, o roteiro, lembrar o que que a gente está, em que fase você está começando. Olha, então, cliente, a próxima etapa é uma reunião, é uma apresentação desse projeto, vão ser mais ou menos X dias. A gente lá no escritório faz uma apresentação como se fosse uma linha do tempo, que te ajuda a mostrar para o cliente dentro de uma linha do tempo total, qual que é a próxima etapa, onde que ele está caminhando, tá? Analisar as condições do imóvel, ou seja, a localização, as normas, o entorno, análise e explicações prévias ao cliente. Então, a gente pode, por exemplo, eu fechei uma casa na QI 13 na semana passada. E aí o cliente me procurou no escritório, ele foi lá para poder apresentar uma proposta, né? Ele queria entender, conhecer um pouco melhor a gente. Quando ele me trouxe o terreno dele, ele comprou uma contraponta, que é aquele terreno do cul-de-sac, que ele é um terreno que normalmente nas QLs ele tem uma frente mais larga. Na QI ele tem uma frente similar aos terrenos de meio. Então, quando ele chegou, eu fiz uma análise do terreno dele. Então, eu peguei a área da escritura. Falei, você pode pegar a escritura do seu terreno para você ver quantos metros tem, quantos metros quadrados você comprou de terreno? Quando ele olhou, ele falou que tinha 500 e alguma coisa. Eu falei, então você sabia que dentro da norma no Lago Sul, você só pode edificar 70% disso? Ou seja, se você for construir uma casa térrea, que é o seu objetivo que você chegou aqui hoje, a gente não consegue executar. Porque quando eu pegar 580 metros quadrados, mais ou menos, e multiplicar por 0,7, a gente teria uma construção aí de 300 e alguns metros quadrados. Então, quando eu analisei o terreno dele, ele já falou, Arnaldo, eu não posso então fazer uma casa térrea. Eu comprei um terreno que não poderia ter sido vendido para mim se não me explicaram, porque ele tem uma área muito menor. É diferente dos outros terrenos que tem em torno de 800 metros quadrados de área de terreno, tá? Então, essa análise do imóvel, das condições do imóvel em si, nascente, poente, se eu tenho algum desnível. Uma coisa que eu sempre peço para a reunião de necessidades, eu preciso da topografia. Então, para agendar com ele, eu preciso da topografia. Quando essa casa é uma reforma, eu preciso que seja feito um escaneamento digital. Eu tô vendo que o Vitor tá aqui também, Vitor, e eu acompanho alguns de vocês aqui que eu conheço um pouco mais, eu acompanho pelas redes sociais.
Hoje no escritório, quando eu fecho um projeto, eu já aviso o seguinte, ó, então, para a gente trabalhar, a gente trabalha em BIM. E para eu fazer o projeto de reforma da sua casa, do seu apartamento, do seu espaço corporativo, eu preciso fazer um escaneamento digital. Hoje em dia a gente não puxa mais treina, eu não vou lá medir, porque às vezes você gasta uma semana numa casa enorme, você gasta uma semana medindo, puxando treina. Então a gente não faz isso, a gente normalmente, eu preciso para trabalhar de uma empresa terceirizada que faz um escaneamento digital, a gente sempre indica mais de uma. É um contrato que você vai fechar direto com essa empresa, mas eu preciso reconstruir sua casa inteira milimetricamente. Então eu preciso fazer um escaneamento digital. Essas empresas, inclusive, para arquitetos que trabalham, por exemplo, com SketchUp, elas entregam até a base pronta, se você quiser. Você combina com a empresa como que você quer que os seus clientes sejam apresentados. A gente recebe o arquivo, a nuvem de pontos, e a gente recebe um Matterport, que na verdade é aquela foto 360 que eu consigo andar na casa inteira. Então, esse material é fundamental para a gente poder dar o start, tá? E eu vi que o Vitor estava fazendo levantamento de um projeto manual. Então, eu não sei se isso é porque era um projeto menor ou se você gostaria de inserir isso, porque isso é uma das coisas que eu falo. E para reunião de necessidades, o cliente já tem que ter feito o escaneamento e esse escaneamento já tem que estar na minha mão, no escritório, tá? Porque muitas das vezes eu, Arnaldo, visitei com o cliente a casa para a gente reformar, mas quando eu fecho, eu junto meu time todo. E aí, meu time todo, grande parte das vezes, vai conhecer num primeiro momento a casa por aquela imagem 360 que a gente anda nela toda, tá? Então, pronto, seguindo. Programa de necessidades, que são os ambientes desejados, né? Os usos, o estilo de vida do cliente, o que que vai surgir aquilo. Então, a gente entra um pouco nessa coisa de necessidades da casa e estilo de vida do cliente também, tá? Lista de eletrodomésticos, então, ó, ela é fundamental para eu seguir. O cliente precisa me dar uma lista. Se ele tiver uma grande dificuldade em construir, que às vezes o perfil do seu cliente, um perfil de um alto poder aquisitivo, às vezes, ele não quer parar para ir numa loja. Eu peço que vá. Então, eu crio umas listas padrões no escritório. Se vocês pegarem a empresa de vocês, vocês abrirem os 10 últimos apartamentos apresentados e compilar dali os eletrodomésticos que foram utilizados, você pode criar umas listas padrões, tá? Mas quando o cliente vai à loja, olha o equipamento, é, você praticamente não tem retrabalho de voltar atrás e fazer isso de novo, o projeto de novo, tá? Eu vou até usar um exemplo de um cliente nosso, que na época, até a Marcela, que tá comigo aqui na tria, gente, vez ou outra vocês vão ver a Marcela falar lá pelo grupo. A Marcela, ela trabalha 13 anos com a gente no escritório. Ela chegou estagiária e ela cresceu. E ela é o nosso braço direito hoje na tria. Então, eu vou usar um exemplo de uma cliente dela, que no início passou uma lista correndo. Você vai lembrar, Marcela. Marcela tá aqui do meu lado, viu, gente? Você vai lembrar, uma cliente Q9 e a gente fez uma casa e ela passou uma lista correndo de equipamentos para o projeto começar logo. E aí, depois que ela passou a lista, lá na frente com o projeto todo pronto, ela foi comprar os eletros. Quando ela foi comprar os eletros, ela saiu mudando tudo. Então, o que que acontece? O projeto já está pronto, já está detalhado, o cliente tem que pagar retrabalho, tá? Então, a gente cobra e a gente é bem criterioso com essas. Pulou para a próxima etapa, se você voltar, a gente cobra, tá? E a gente tem essa determinação. Temos perguntas aí? Temos, né? Tá, eu vou terminar esse slide e eu começo aqui, eu entro um pouquinho nas perguntas. Então, lista de eletrodomésticos é fundamental. Referências visuais de arquitetura e ou interiores. E ou, né, na verdade, né? Você pode ter ambas dependendo do que você estiver apresentando de projeto. O que que você precisa lembrar? Você pode construir o seu mood board. Lá no escritório a gente tem um mood board de estilo. Então eu posso apresentar para o cliente um mood board. Eu evito que eles vá na internet buscar um monte de referência. E o cliente faz isso, né? Ele acha que tudo que ele vê no Instagram, quando você junta, compila, dá um projeto. E não dá, não fica bom. As coisas não casam juntas. Então a gente fala duas frases no escritório para todo cliente. Tudo não terás. Eu falo o tempo inteiro e eu digo pro cliente, você vai ouvir essa frase durante toda a sua jornada aqui dentro. E cada escolha gera uma renúncia, porque a gente não consegue ter tudo. Você às vezes vai ter que escolher por um lado e liberar pelo outro. Essas frases, elas são clássicas de todo o nosso time na Mai, tá? É, E aí você pode, quando o cliente vai a campo e pesquisa as referências, é muito importante que você pare com ele e entenda o que que naquela imagem ele gostou. Porque, por exemplo, eu posso receber a imagem e eu tenho eu sei ler uma imagem. Então, se eu pego uma imagem que tem pedra, forro de madeira, vegetação, você já capta um estilo um pouco mais rústico ali. Pedra natural, tá? Eu tô falando. E aí, às vezes, o cliente gostou do vaso de planta que está do lado esquerdo da foto no chão.
e é um vaso de concreto. Então você tem que entender daquela imagem de referência o que que o cliente gostou, porque aí você consegue entender bem melhor e fica mais assertivo para você conseguir seguir. Então você pode pegar essas imagens com ele ou montar o seu próprio portfólio, a sua forma de apresentação que você diz, cliente, é isso que você quer ou é isso que você quer? Que aí você filtra um pouco melhor, tá? É, orçamento disponível é uma das, né, próximo ponto aqui que a gente fala muito. Porque não adianta criar um projeto lindo, maravilhoso, e depois você não consegue tirar ele do papel. Então, o importante é que você sempre pegue esses valores de investimentos de clientes passados, divide pela área do projeto que você executou, e o ideal seria retirar a parte de decoração, que aí você tem o projeto quanto custa só a base da construção, e depois a parte de decoração, porque o céu é o limite. Você vai ter sofá de 5, 15, 30, 100, 200 mil reais um sofá, e aí o céu é o limite. Então você precisa entrar dentro de um parâmetro, tá? É, formalização é como você vai anotar essas informações todas para depois, quando seu time for criar, você for criar, você voltar em tudo que foi falado na reunião e antes de você apresentar para o cliente, você lembrar que às vezes você acabou o projeto hoje e aí você só vai apresentar sexta-feira para o cliente, porque é a data que você conseguiu encontrar com ele. Então você tem que lembrar de pouco antes, reler a ata para você puxar esses itens e o cliente falar assim: nossa, ele lembrou mesmo, ele tá lembrando o que eu falei, tipo, há 3 semanas na reunião com ele, que foi o que aconteceu comigo hoje, tá? Então, essa formalização, ela pode ser, esse resumo, ele tem que estar em algum lugar. Você pode usar até uma IA para você fazer aquele acompanhamento da reunião como um todo, depois ela gera aquele resumo. Então, é uma forma. Lá no escritório, a gente ainda não usa IA para isso. A gente ainda está numa modalidade que a gente escreve para poder. Às vezes o cliente fala alguma coisa e aí você lembra de outra ou te faz pensar em algo, aí você anota, tá? Se vocês acharem válido é uma forma mais assertiva. De ao final da reunião ler a ata toda ajuda o cliente estar vocês estarem validando o que foi falado, porque nem tudo que o cliente diz quando a gente anota pode se perder alguma coisa na informação, tá bom? E aí, sempre lembrar dos próximos passos e das próximas entregas. Lembra aquela linha do tempo? É sempre importante na linha da reunião de necessidades falar: olha, hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos ali, daqui a tanto tempo a gente vai estar isso. Então você fala o que passou e fala onde está e fala o para frente. Eu acho sempre importante vocês pontuarem isso, tá? Como conduzir essa etapa? Opa, eu falei que eu ia antes de seguir olhar as perguntas, né? Então deixa eu voltar aqui para poder ler as perguntas no chat. Vamos lá. Todo mundo agora quer perguntar, né? Porque as perguntas agora elas valem o sorteio vale uma visita a mais, né? Então todo mundo agora quer perguntar. Obrigado, também te admiro muito, Mi. Michele tá botando aqui uma mensagem de carinho. Vamos lá, Diego perguntando: sobre os eletrodomésticos, você só passa para ir para a loja depois desse programa inicial? Pois como vamos saber se ele vai querer X quantidades de itens? Não. Para reunião de necessidades no meu escritório, ele recebe. O que que a gente fez, Diego? A gente criou. Lembra de me pedir para eu te mostrar isso na sexta-feira quando você for na mãe? A gente criou uma lista padrão onde eu tenho todas as tipologias de eletrodomésticos que existem no mercado. Então eu dou um insumo para ele de dever de casa, para ele minimamente entender. E aí, quando ele vai para as lojas, ele tem que preencher para a gente um questionário com todos os eletrodomésticos que ele vai usar. Eu digo pra ele, a única coisa que eu não escolho na sua casa é eletrodoméstico e eletrônico, eu preciso da lista. Então, eu só sigo quando você me entregar essa lista e aí ele faz o dever de casa, tá? É, com isso eu consigo ajudar. E aí, alguns clientes, eles têm dúvidas. Então, durante a reunião de necessidade, você pode tirar as dúvidas. Olha, então, eu acho importante que tenha uma máquina de gelo na casa. Isso ajuda muito a você evitar aquela coisa de o amigo tá chegando, traz mais um pacote de gelo que o gelo tá acabando. Então, máquina de gelo eu acho super importante. Ter um freezer para poder armazenar carne, que pode estar dentro da despensa, eu acho importante. Ter duas geladeiras na cozinha, porque na cozinha você bota, sei lá, as frutas, o danoninho numa geladeira, na outra você vai botar o resto da comida, o resto do almoço, a cebola que tá cortada. Mesma coisa na geladeira, no freezer, né? Quando você bota aquelas inverses. Eu uso muito duas inverses nas cozinhas. Então, você já tem muita bagagem
de clientes que você atende, você sabe o que se usa bastante. Então você pode fazer uma lista prévia, mas o trabalho feito em campo, a ida na loja, ela faz com que o cliente não mude lá na frente o equipamento, tá? E se você quiser fazer uma coisa mais assertiva, hoje a gente não faz isso na Mai, mas se você quiser fazer uma coisa mais assertiva, até para criar o 3D do seu projeto, você deveria fazer uma saída para as lojas todas de decoração que você usa na cidade, escolher antes de você executar o projeto todos os móveis que o cliente gosta, porque aí você evita um retrabalho lá na frente. Quando você cria todo o projeto, renderiza, detalha, começa a obra e o cliente sai para comprar os móveis, na hora que ele descobre os valores, ele sai mudando tudo. E aí você precisa mudar tudo de novo. Então é muito assertivo. Tudo que você, lá na base, no início, consegue especificar o modelo correto, que o cliente gosta, e ele se apaixonar, você garante muito mais a compra lá na frente e você evita retrabalho. Vamos lá, Michele. Sempre pedir a lista de eletrodomésticos na fase de marcenaria. Não, lá no início, Mi, porque olha só, você tá construindo. Como é que eu vou fazer o desenho de uma cozinha se eu tô botando uma geladeira aleatória? Não, cliente, aqui tá a geladeira que você escolheu. Uma coisa que vocês precisam lembrar, por exemplo, as geladeiras side by side, French door, aquelas que abrem, elas não podem ficar encostadas na parede, porque você precisa abrir a porta e tirar a gaveta para lavar internamente, enfim, dar uma manutenção. Então, eu vejo muito arquiteto cometer erro de equipamento, gente. Uma das coisas que eu não faço, equipamento meu não parte em dois a marcenaria. Então, por exemplo, geladeira, máquina de lavar louça, tá sempre nas extremidades, nos cantos, nunca no meio do conjunto. Então, te ajuda. Que bom que você já aprendeu. Já valeu você estar aqui hoje. Você me prometeu no sábado, Arnaldo, e eu vou estar lá na sua aula de segunda-feira. Agora o Diego botou mais aqui, ó. Só que essas scan demoram mais de 14 dias. Não! Lá no escritório eu escaneio num dia, dia seguinte tá lá. No máximo 2 dias. É super rápido. Diego, lembra de me pedir o contato, de uma das empresas que trabalham com a gente, que é super rápida, tá? Sexta-feira eu vou levar um vinho porque tenho muitas dúvidas. Olha aí! Ô, senhor! Combinado. Vamos lá. Vamos seguindo então, para a gente poder evoluir. Bom, como conduzir essa etapa? Então, dicas práticas, tá? Escuta ativa. Gente, inteligência emocional. Vocês vão me ouvir falar assim de 500 vezes aqui sobre terapia. A terapia ela ajuda muito a você a aprender a lidar com as pessoas, aprender a ter uma sensibilidade. Para mim, devia ser assim, obrigatório que todo mundo fizesse terapia na vida, porque você aprende primeiro a se enxergar e enxergar o outro. Então, como que eu faço uma leitura do meu cliente, do que ele gosta? Como é que eu tenho essa sensibilidade se eu não pratiquei ter essa sensibilidade? Então, isso para mim é fundamental, eu vou falar aqui por diversas vezes, tá? É, empatia e linguagem acessível. Então, você precisa estar empático com o que o cliente está falando, ter sensibilidade para ouvir. Hoje, por exemplo, quando eu atendi essa cliente e apresentei essa primeira planta da casa dela, eu visitei essa casa há um mês, fechei ela na primeira semana que eu estava em atendimento e a gente trabalhou por 3 semanas, tá? Quando eu visitei a casa, eu disse: Meu Deus, essa casa aqui só se ela for pro chão. Não vai dar certo. Essa casa realmente, a estrutura dela não se aproveita muito. Mas vamos fazer o seguinte: se eu tivesse falado isso para a cliente lá naquele momento, ela não ia captar e ela não ia nem fechar comigo, ela ia fugir. Mas o projeto ela é uma evolução, né? Então, a gente fez uma análise, fizemos o escaneamento da casa, fizemos a nossa planta da casa, mandamos para o engenheiro que já está até contratado, que vai fazer a obra, porque é um conhecido dela. Mandamos o projeto para ele fazer uma análise prévia, levamos um engenheiro calculista na casa, tudo isso antes de eu apresentar o projeto, tá? Levamos um engenheiro calculista na casa, e aí hoje de manhã, antes da gente apresentar o nosso projeto, ela marcou uma reunião com o engenheiro calculista na obra. Gente, isso é tudo muito rápido, né? Eu estou produzindo a planta tem que ficar pronta, eu tenho que mandar para o engenheiro tem que analisar junto com o calculista, e aí ele foi lá e falou: olha, seguinte, essa casa tem 3 pavimentos. A gente já tinha feito uma ideia prévia de que a gente iria demolir 60% dessa casa, tá? De térreo e de primeiro pavimento. Tá sobrando uma parte aqui de segundo andar que está voltado para a frente da casa e de térreo. Se você for demolir essa casa como toda e aproveitar só o subsolo que está existente na casa, ou você aproveitar essa nesguinha que você está deixando de edificação e for
emendar ela e reforçar para você fazer a continuação do projeto, você vai economizar 200 mil. Esse 200 mil, se você for botar na ponta do lápis, você ter uma casa um dia, comercialmente falando, para venda, se ela é uma casa reformada ou ela é uma casa nova, feita do zero, você vai ganhar muito mais do que 200 mil reais na venda disso. Então você tem que entender que você tem que o tempo todo estar lidando com informações e essas informações é que vão conduzindo a coisa. E aí eu perguntei para ela hoje, eu falei, cliente, se eu tivesse te dito naquela primeira reforma, naquela primeira visita da gente na casa, que você precisaria demolir sua casa, o que que você teria feito? Ela disse, Arnaldo, eu teria fugido de você. Eu falei, e agora que a gente fez toda uma fala embasada em dados e informações que a gente foi construindo ao longo do processo. E aí eu trago para você que você vai precisar demolir sua casa. Primeiro o pavimento e térreo todo. Só vai sobrar o subsolo para a gente poder trabalhar. Agora, você tá feliz? Arnaldo, agora eu tô. Porque eu entendi todo o processo. Então você tem que ter essa sensibilidade no tato e no caminhar, no desenrolar. Se você solta uma informação do nada, possivelmente você vai espantar e assustar seu cliente. Você tem que ter essa inteligência emocional de ir captando as informações, tá? O roteiro pré-definido, esse checklist, para você não esquecer de nada, eu vou mostrar aqui o nosso checklist. A documentação, que é a gravação com autorização, se você precisar gravar para pedir autorização do cliente, ou essas anotações, esse envio da ata, como é que você vai conduzir. Alguns clientes, eles gostam de montar também um documento onde eles vão pincelando fotos do que eles gostam, vão dizendo, eu adoro isso, eu gosto de portar assim, olha, eu adoro vegetação dentro de casa. Então ele vai, as imagens, lembra que eu falei que vocês precisam entender o que que a pessoa gostou? Tem cliente que está tão empolgado que ele gera um PDF, onde ele bota a imagem e embaixo ele explica o que que ele gostou. Eu adoro isso aí, o projeto é muito mais assertivo da gente atender as expectativas, tá? Ferramentas digitais que são exatamente esses formulários online, mapa mental, aplicativo, organização. Você precisa registrar essa informação para você poder voltar depois. Então é só para lembrar. Aqui, ó, eu trouxe para vocês o nosso manual de orientação. Então, quando a gente cria um grupo com o cliente, a gente traz exatamente tudo o que a gente vai perguntar para ele na sequência. Então, fechei com o cliente, aviso o meu time do escritório que esse projeto foi fechado. Eu sou comercial, eu vendo, então sou eu que aviso, normalmente. O meu time já tem toda uma sequência lógica do que ele vai fazer como próxima etapa. Então, fechei o cliente, avisei o time desenrola, define o time que vai trabalhar, cria o grupo. Quando cria o grupo, todo mundo se apresenta, a gente espera todo o time se apresentar. Apresentado, a gente solta as informações. Então é um processo repetitivo, tá tudo programado, tá tudo coordenado, as mensagens estão todas escritas numa base de dados, a gente só copia e cola lá dentro, tá? Olá, cliente, seja bem-vindo a Mai, e todo mundo se apresenta. Na sequência, a gente insere esse documento. Então, ó, para os próximos 10 dias, que são 10 dias úteis, 2 semanas, a gente precisa dessas informações aqui. Isso a gente vai coletar em reunião, tá? Mas eu preciso que você já venha para a reunião pensado no seu programa de necessidades. Isso acontece muito no casal. O homem quer uma coisa, a mulher quer outra, né? Ou uma pessoa do casal quer uma coisa, a outra pessoa do outro casal, do casal quer outra coisa. Então é importante eles virem mais ou menos alinhados, porque senão a sua reunião não flui, tá? E tem gente, inclusive alguns escritórios, que gostam de produzir uns materiais, tipo um Google Forms, para o cliente meio que preencher antes de ir para a reunião. Eu também acho legal. Então, você preencher, mandar previamente algum material para o cliente, onde ele já pré responda coisas que ele gosta, porque aí você já faz a sua reunião de necessidades mais assertivo. Eu gosto de perguntar. Então a gente não segue essa linha, mas eu acho válida, tá? Lista de eletrodomésticos, tá aqui, ó. A lista de eletrodomésticos, ela precisa ser entregue, tá? Mobiliário existente. Eu vejo muita gente apresentar projeto sem considerar o que o cliente tem em casa e que ele quer aproveitar. Pode até ser que ele vá usar provisoriamente e depois ele vá trocar. Na MAI, o que que a gente faz? Todo o mobiliário existente do cliente, a gente insere na planta e coloca um asterisco vermelho para o cliente identificar que aquele material, aquela peça, ela está sendo aproveitada no projeto, tá? Então eu peço sempre para o cliente, bate foto, manda para a gente, faz um compilado do que você quer aproveitar. E às vezes ele fala, mas eu não sei se dá para aproveitar. Eu falei, faz o seguinte, manda tudo. Porque quando você mandar, eu vou te dizer, isso aqui funciona, isso aqui não vai dar certo, isso aqui ó, vai ficar super legal, isso aqui a gente faz um ajuste. A gente já teve situações no nosso escritório do cliente morar no apartamento e fazer uma casa. E aí a gente pegou a mesa de jantar
de 1,80 m, de 1,60 m por 1,60 m. A gente cortou os pés da mesa, mesa 4 pés, tá? Cortou os pés da mesa. E essa mesa foi utilizada na casa que ele mudou, que é muito maior. E aí ele poderia botar uma mesa de jantar muito maior, como uma mesa de centro. Então a gente cortou os pés e usou como uma mesa de centro. Então é importante você ter uma relação dos equipamentos que o cliente tem. E ele fica tão feliz quando ele olha o 3D, tá lá o quadro que ele tem na casa dele. Então, dependendo, do que ele manda de informação, eu mando um time pessoalmente medir os móveis, tá? A única coisa que eu faço pessoalmente ainda é isso. Ou eu peço para ele minimamente medir para mim alguma coisa. Às vezes é uma peça ou outra, às vezes é um projeto fora de Brasília. Eu digo, ó, faz o seguinte, bate a foto e me manda. E quando ele me manda, eu digo assim, ó, mede aqui, mede aqui, mede aqui. Eu marco X, Y, Z, porque ele consegue me responder mais fácil com as medidas, tá? Imagens de referência foi o que eu já expliquei lá atrás. O que que ele gosta, o que que funciona para ele, o que que é essa informação que a gente vai precisar trazer para cá. Coisas que a gente faz a mais é isso aqui, ó. Primeiro, a demarcação da terra cap e a cópia da matrícula do imóvel. Principalmente casa, quando é reforma e terreno para construir, eu quero que ele traga para mim a matrícula, porque lá na matrícula eu tenho uma área. Lembra que eu falei que o cliente comprou um terreno, achou que fosse fazer uma casa térrea, e não cabe a casa? Porque eu quero olhar a área desse terreno, a área edificável, eu quero fazer um double check. E acontece muito, inclusive, porque a gente fala de demarcação da terra cap, tá? Acontece muito das casas no Lago Sul elas serem invadidas pelos vizinhos. Os primeiros vizinhos foram fazendo o muro torto, e aí na hora que a gente vai começar o nosso projeto, a gente já teve situações do muro do vizinho invadir assim, ó, 1 m a casa da gente, assim, na diagonal. Então é muito importante a gente ter a demarcação da terra cap, porque a gente valida que o nosso terreno lá no início, lá na base, a gente já diz, cliente, seu vizinho está invadindo seu terreno em 1 m. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai desconsiderar e afastar nossa casa e vou perder a área, ou eu vou ter que demolir e refazer esse muro todo, tá? Eu estou construindo a minha casa no presente momento e eu estou passando por isso. Eu estou recuperando de um dos lados uma parte do terreno que foi tirada da minha casa e do outro eu estou devolvendo uma parte do terreno que ele não me pertence, porque eu chamei a terra capa, ela demarcou e eu entendi a área que realmente é minha, tá? Então, esses são os pontos para poder a gente analisar. Eu queria só lembrar vocês que a gente tem uma lista de necessidades para cada tipologia de projeto. Então, quando eu tenho projetos que envolvam alimentação, ou seja, bares, restaurantes, boates, casa noturna, no geral, a alimentação a gente criou uma lista. Eu tenho uma só de apartamento. A gente tem uma que é só casa de praia, a gente tem corporativo e a gente tem lojas. Então, o ideal é que você construa uma lista de necessidades para cada tipologia de projeto que normalmente você faz. Porque senão você vai ficar perguntando um monte de coisa para um projeto que para o outro não se encaixa. Então, você faz com que seja mais produtiva a sua reunião. Eu vou mostrar agora o nosso material de reunião. E aí depois eu entro aqui na sequência. Eu deixei aqui já preparado do lado. Esse é o material que a gente construiu, tá? Então a gente começa ele com informações gerais do que é o cliente, a casa, enfim, quem está presente nessa reunião. Eu faço uma introdução onde eu explico novamente para ele as coordenadas da reunião que a gente vai fazer. Lembra aquele documento que eu mando quando eu crio o grupo? Ao começar a reunião, eu digo, cliente, então, lembrando, tem coisa que você tem que falar várias vezes até ele captar. Nós vamos ver hoje, né, sobre a lista de necessidades, a lista de eletrodomésticos, as imagens de referência e o mobiliário existente, tá? Tem coisas que a gente vai solicitar o envio, tem coisa que a pessoa vai mandar durante a reunião. Várias vezes ela leva a lista para discutir. Olha, então eu fui na loja, eu conversei e a gente já manda. Eu mando aqui, ó. Eu tenho essa loja de eletrodoméstico e essa outra loja de eletrodoméstico. Marca de vai lá. Você não precisa comprar. Vai lá, visita a loja, olha os produtos, entende o que você gosta. Várias vezes, inclusive, o cliente compra. Eu digo, não era para comprar, era só para poder olhar e escolher o que que você quer, tá? É, Ok, seguindo então, a gente inicia com uns dados gerais da pessoa. Eu preciso entender quem vai morar nessa casa, são quantos moradores, quantos funcionários você tem. Isso é importante para a gente poder entender qual é a idade dessas pessoas que estão morando nessa casa ou que vão habitar essa casa, né, principalmente filhos, para a gente poder entender com que público que a gente está se comunicando.
tá? A gente traz também algumas características pessoais, como hobbies. Quantas vezes vocês já fizeram um projeto e do nada surge uma coleção de caneca? Você nunca pensou que existia aquela coleção de caneca. Ou uma coleção de sapato e bolsa, né? Então você tem que entender os hábitos dessa pessoa, como que essa família costuma lidar com o seu dia a dia. E é muito importante também lembrar que visitar a casa dela te ajuda muito a entender a dinâmica da casa. Nem sempre a gente tem esse tempo de visitar todas as casas de clientes novos, mas o ideal é que você colete informações. Então, isso é mais uma forma de você coletar informações, tá? A análise de referências, então a gente quer entender, e aí nessa hora é que a gente volta e abre é, um padrão de mood board que a gente criou de estilos. Porque a gente pergunta, você é dos tons dos beges, dos cinzas, o que que vocês, o que que o cliente entende por moderno, contemporâneo, mediterrâneo, rústico e clássico? Então a gente cria um mood board onde eu mostro e digo, isso é rústico para nós. É rústico que você quer? Porque aí o projeto segue mais assertivo, tá? Seguindo, elementos gerais do projeto. Então agora, nesse momento, eu vou entender, começar a pegar umas características. Elevador, guarita, tipologia de ar-condicionado, eu pergunto. Porque várias vezes a gente faz um projeto inteiro de uma casa e lá na frente o cliente fala, ah, mas eu gostaria de usar o ar-condicionado central. Eu digo, meu Deus, mas não cabe mais no meu entreforro, não dá tempo. Então, ar-condicionado eu pego no início, na base. E quanto mais você puder trazer informações de custo das coisas. Ó, cliente, então, numa casa de 550 metros quadrados térrea, de ar-condicionado de uma via, e você gastaria 120 mil reais. Se for de split, você gastaria 80. Se for central, você gastaria 200. O que que você quer? Então, quando você traz informação, é mais fácil para poder ele definir. Vocês vão ver que lá no final eu falo um pouco sobre portas, e inclusive com valores. Cores das esquadrias. Por exemplo, a esquadria de inox, ela costuma ser em torno de 8% mais cara do que a esquadria preta. Então eu já começo a plantar a sementinha de material de acabamento aqui, porque o material de acabamento, ele envolve custo. Então eu sempre, toda hora eu falo sobre valores no escritório, tá? Tipo de porta. Eu já falo, olha, a gente trabalha com porta de piso a teto, porta inteiriça. Raríssimas vezes a gente entra com porta 2 e 10, que é só quando a construtora entrega e realmente o cliente não quer fazer uma alteração, tá? A gente explica sobre as chapas de inox nas portas para proteção. A gente tem nas áreas molhadas sempre uma chapa que a gente coloca. Então a gente pergunta hoje em dia aqui logo no início. Material, tipologia de material, o que que esse cliente está imaginando? Se essa porta é de madeira, de vidro, se é de laca, o que que você tem como ideia? Tipo de piso. Então aqui é onde a gente entra também em valores. Ó, então, lembra que você me falou que você pretende gastar X por metro quadrado? O X o metro quadrado eu vou ter que trabalhar então com porcelanato. Ou se for pedra, eu tenho que entrar com bege Bahia. Ou então, dentro desse seu montante, eu tenho um budget para trabalhar um travertino ou um outro material, tá? Lixo, eu vejo pouquíssima gente falando sobre lixo nos seus projetos. Você chega numa casa linda, maravilhosa, quando você entra no gourmet, tá lá assim, ó, dois latão de lixo do lado de fora, porque você não pensou desde a base. E como seu cliente trabalha com lixo? Como que é esse processo dele? Ele faz a coleta seletiva que, na verdade, onde você está trabalhando com o imóvel dele, ela ocorre? Tá? E além disso, como que ele gosta do lixo? É dentro do armário? É solto? É em cima da bancada? Todo cliente mora numa casa hoje em dia, ele traz consigo essa bagagem de vida. Então, possivelmente a forma como ele trabalha, ele vai trazer para cá, ou se ele trabalha de uma maneira que ele não gosta, ele já vai te falar: nossa, nossa, ainda bem que você lembrou disso. Tá? O lixo é fundamental desde a base. E aí agora a gente vai entrar nos ambientes. Então vem aqui, ó, ambientes sociais, vamos lá, sala de estar, sala de jantar. Eu entro em várias informações específicas daquele ambiente, tá? Gourmet, piscina, sauna. Se a sauna é junto da casa ou ela é de acordo com a piscina, ela é junto da piscina. Ambientes extra. É sempre bacana você botar ambientes aqui para te fazerem lembrar sobre se o cliente vai querer ou não. Charutaria, bar, rooftop, estúdio de música, cinema, sala de jogos, brinquedoteca. Isso aqui muito funciona para casas, né? Ou então apartamentos muito grandes. Aí a gente vem para os ambientes íntimos. Então a gente separa entre bloco íntimo, bloco social e bloco de serviço, tá? Ambientes íntimos. E aí a gente fala sobre extras, né? Então, seguindo aqui, home íntimo, copa íntima, roupeiro e escritório.
Quando a gente vai para quartos, a gente pergunta normalmente essas tipologias. Porque você tem, às vezes, a mesma coisa que você trabalha num quarto, você trabalha em todos. Às vezes o quarto do casal é diferente, os demais seguem na mesma leitura. E às vezes só o hóspede fica diferente dos demais. Então a gente dá uma pincelada sobre os itens que a gente insere dentro de um quarto para entender o que que o cliente gosta, tá? E o que que ele quer. Quando a gente entra em banheiro, por exemplo, eu falo de monocomando, misturador, tipo de bacia, se é convencional, caixa acoplada ou suspensa. A gente fala sobre se o banheiro ele é separado, ele é conjunto, se o banheiro do casal são dois, se é um. A gente abre plantas e mostra, porque facilita para não fazer um projeto inteiro e o cliente depois olhar e falar assim, Arnaldo, então, eu acho que eu quero uma cabine para minha bacia sanitária. Eu digo, meu Deus do céu, vai mudar o projeto inteiro. E aqui a gente pergunta, tá? Se a gente quer a cabine para bacia. Então aqui a gente segue cozinha, área de serviço, dependência de serviço. A gente foi compilando para criar um material desse, gente. A gente compilou muita reunião, era entrando em várias reuniões de necessidades, filtrando as informações que eram respondidas ali para criar um documento, tá? Tudo na mais, só para vocês entenderem, tudo, absolutamente todas as reuniões que a gente tem um documento desse aqui que ele serve como roteiro, tá? Então, dando sequência aí, a gente tem mais uns ambientes. E aí aqui, quando a gente acaba os ambientes, a gente entra com os quadros. Esses quadros, eles ajudam muito a falar sobre valores para o cliente. Então, quanto custa uma porta de madeira alta? Né? Então, ó, uma prévia de quanto custa uma porta de 2,10 e quanto custa uma porta de 2,85, aquela porta alta até o teto. Então, fala, cliente, eu tenho uma diferença aqui ó, de mil e poucos reais de uma porta para outra. E a porta aqui, quando ela vai até o teto, ela dá uma outra escala, entendeu? Ela gera uma outra sensação visual. E aí eu falo, ó, uma ideia de valor de uma empresa, de outra empresa e de outra empresa. Aqui a gente trabalhando sempre com tipologias onde eu vou madeira ou vidro. Então, tá vendo? Em algumas situações eu tenho valores de porta de madeira, em algumas situações valores de porta de vidro. E aí eu pego, né, dependendo das empresas que a gente está trabalhando, quanto que sairia essa porta. Para o cliente ter uma ideia aqui desde a base, tá? Outra coisa que a gente fala muito é esquadria, que são montantes altos, né, de orçamento. Então, eu trago uma ideia de valores, por exemplo, de uma esquadria de 4 metros de largura por 2,85 de altura. Quanto custaria uma linha Gold tradicional? Ó, em torno de 11 mil sairia essa peça. Quando a gente vai na sequência, linha minimalista. Então, a linha Gold, linha minimalista. Linha minimalista custaria 25 mil. Mas se a gente pegar uma linha Gold e botar uma persiana integrada nela, custaria 21. Então é importante você trabalhar com números. A vida inteira eu perguntei quanto as coisas custam, porque é com base nisso que eu trago pro cliente as informações. Eu vou dar uma pausa para beber uma água, que nem água eu bebi hoje. E aí, gente, como é que vocês estão aí de dúvidas? Eu vou voltar aqui para ver se a gente teve mais. A Michelle botou mais um pouquinho que vou ler, Diego também. Nossa, tivemos pergunta hoje da Michelle e do Diego, hein? Diego já tá indo no escritório. Eu vou botar a Michelle pra ir, se ninguém perguntar. Alguém mais perguntou? Então vou olhar. Vou dar uma pausa para responder essas dúvidas e aí a gente finaliza aqui com o último tópico que a gente tem da apresentação. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que que eu já respondi e o que que ainda falta. O Diego falou do vinho, beleza. Então a Juliane botou o seguinte: Juliane Sacramento. Sempre enviamos o formulário de eletrodomésticos junto com o termo de abertura, mas 80% tem dificuldade de responder. O que eu acho é que você precisa entregar informações para esse cliente não ficar perdido. A gente fez, Juliane, um documento que é um PDF que deve ter umas 30 páginas. A primeira página dele é o seguinte: geladeira. Geladeira, eu insiro as tipologias. Então eu tenho geladeira convencional, side by side, French door, de embutir na marcenaria. Pronto. Cliente, você precisa escolher uma tipologia dessa daqui para mim, porque senão eu não vou conseguir seguir. Aqui embaixo, ó, tem todas as marcas que vendem geladeiras que eu inseri nesse modelo. Aí na sequência, fogão. Fogão, cooktop, fogão de piso, de embutir, eu dou as tipologias que existem. Se você só soltar o cliente para ele fazer uma lista qualquer e te voltar, ele não vai fazer. Então, além de dar uma lista padrão de tipologias que existem no mercado, inclusive lixo, eu boto lá tipologia de lixo, lixo de marcenaria embutido, lixo solto, porque ele precisa me responder. Eu já faço ele pensar desde a base. E além disso, eu passo o contato de empresas
eletrodomésticos para ele fazer uma visita presencial. Então, ou seja, eu acho que o seu cliente não está respondendo porque você só está soltando a tarefa. Você precisa munir ele de informação também. Eu acho que eu iria por esse caminho, tá? Eu construiria um documento que embasaria o que você está falando e ajudaria ele no processo. E nas lojas e procurar online, ele sempre acaba achando online, mais em conta. Como contestar isso? Não, na verdade, o que eu estou falando é que ele precisa escolher o equipamento, independente se ele vai comprar ou não na loja online ou na loja física. O que eu gosto de fazer é o seguinte: quando você compra na loja física, que seja, tá, Diego? Uma Fast Shop, aí em Brasília a gente tem a Ampla Eletrodoméstica, a gente tem a All Kitchens. Você pode entender que, assim, quando você compra eletrodoméstico, nessas lojas, por exemplo, como Fast Shop, eles vão entregar o equipamento na sua casa. Você se vira para instalar. As lojas, por exemplo, essas outras, é um atendimento mais personalizado. É uma coisa, você, eles instalam todos os equipamentos para você e você tem um contato com o dono da loja, né? Vai ligar pro dono da Fast Shop para poder reclamar. Então, o que a gente tem de mais valioso é o fornecedor. Então, você ter o contato direto e você conseguir solucionar o problema, porque assim, ó, vai atrasar, vai quebrar, vai vir trincado, acontece. Mas quando você tem um fornecedor que você conhece ao lado para te ajudar, é diferente, tá? E negociação é negociação. Ele vai comprar onde tiver mais barato. Mas vale você chegar pro seu fornecedor e falar assim: fornecedor, então, vamos cobrir o preço? O meu cliente tem que pagar mais barato sempre, onde for. Se ele vai comprar sozinho, na internet, ou se ele vai na loja física, negociação é negociação, tá? É, os mood boards que vocês criam são somente com projetos de vocês ou usam Pinterest, por exemplo? Bom, o que que é o ideal que você faça, tá? Que você monte o mood board com projetos de vocês. É muito melhor. Só que você pode trazer também uma pincelada de informações onde você bote imagens de vocês e imagens outras. Por exemplo, quando eu faço um compilado, às vezes eu quero usar uma cadeira X do Sérgio Rodrigues. Eu botei no meu mood board, mas não é um projeto meu, eu não vejo problema. Eu só acho que você precisa informar que aquelas imagens que você está mostrando é um compilado da internet, para o cliente não ficar achando que aquele projeto é seu, não é, tá? Ok, vamos lá. Michele botou aqui na sequência. Eu lembrei de um projeto recente em que a cliente, quando eu já estava finalizando a alvenaria da casa, me disse que tinha 200 pares de sapato. Quase morri. A solução foi quebrar a parede que dividia o quarto do closet e ampliar o closet. Depois disso, faço sempre essas perguntas. Você tá vendo, Michele, o que que acontece? Essas nossas perguntas, eu levei anos para compilar elas. E então, você ainda vai errar bastante. Isso é normal de todo profissional. Você vai ganhando maturidade com o passar dos anos. O que a gente traz para vocês aqui é como se fosse um acelerador. Eu estou entregando informações para vocês que façam com que vocês cheguem mais rápido em momentos profissionais de vocês que vocês levariam mais tempo, tá? Então, por exemplo, essa do eletrodoméstico, você já vai perguntar na base, desde o início do projeto. Você vai ver como vai mudar a forma como você aborda o seu dia a dia, tá? Bom, respondi todas as perguntas aqui. Vamos seguir porque a gente já está aqui no nosso penúltimo slide e aí a gente vai evoluir para poder finalizar a aula de hoje. Seguindo, vou pegar aqui minha caneta. Seguindo, vamos lá. Impacto no crescimento do escritório. É, clientes satisfeitos geram maiores indicações. Processos claros, estruturados e um projeto direcionado corretamente é menos retrabalho, tá? Planejamento estratégico e crescimento saudável. Então, quando você se organiza bem com relação à base do projeto, todo o desenrolar, o fluxo dele flui de uma maneira muito melhor e mais leve, tá? E aí você gera uma diferenciação do mercado. Eu trouxe aqui a mensagem ó, que a cliente me mandou hoje, depois que ela saiu do escritório. Ela botou. Primeiro que ela morreu de agradecer ao longo da reunião toda, e depois ela falou o seguinte: querido, quero agradecer pela reunião. A casa superou as nossas expectativas. Gente, eu entendi tão bem o que essa cliente queria que eu superei as expectativas dela. Eu fico até arrepiado, porque assim, é muito gratificante você conseguir ouvir isso de uma pessoa. E estou muito feliz, muito obrigado pelo carinho de toda a equipe, tá? A sua empresa, todo mundo tem que se comunicar como você se comunica. É de extrema importância que essa comunicação seja disseminada. Isso é cultura, tá? E aí eu respondi para ela, oi, que bom, fico feliz de termos conseguido entender as suas necessidades e trazer a primeira versão da planta dentro do que eu imaginava. A primeira versão, a gente apresenta três na mãe, tá? Vamos em frente.
Então ela bota só agradecimentos. E para complementar, ela ainda posta uma imagem hoje da caixa de projeto, enfim, do projeto que a gente apresentou, e a realização de um sonho. Você entende como a gente, com um trabalho bem feito de base, organizado, você consegue atingir o objetivo? É isso. Então vamos lá. Erros comuns que devem ser evitados por todos vocês, tá? Pular essa etapa de reunião de necessidades ou fazê-la superficialmente. Às vezes a gente quer fazer rápido, o projeto quer começar logo, o cliente está agoniado. Você fala assim: não, então faz o seguinte, para a gente começar logo, vamos pular a reunião de necessidades. Quantas vezes eu fiz isso, tá? O cliente me falava, eu atendi ele, falou tudo que ele queria, tudo que ele gostava, eu fui na casa dele, aí eu fecho. Aí eu falo assim, ai gente, não vamos fazer reunião de necessidades não, o cliente me falou tudo o que ele queria, eu tô com todas as informações, nós vamos gastar um tempo, não é gastar tempo, é investir tempo. Se você sentar com ele, lá vão surgir várias perguntas que às vezes visitando a casa vocês não lembraram, tá? Pouco tempo para a produção do projeto, sem antes analisar em detalhes tudo que foi conversado. Essa reunião de briefing que a gente faz no nosso escritório interno é exatamente para poder trazer tudo que a gente conversou com o cliente, a gente faz um briefing do próximo passo que nós vamos seguir, tá? Deixar de considerar as necessidades e desejos do cliente na criação do projeto. Se você, antes de apresentar o projeto, você não volta lá na ata, relê a ata para poder ter algumas informações que você solta ao longo da apresentação, você já é um grande erro que você está cometendo. Não alinhar as expectativas desde o início. Grandes expectativas, grandes frustrações. Se você não mostra para ele o valor que ele vai gastar, o caminho que vai seguir. Eu tenho um cliente que eu vou usar como exemplo agora, é uma casa, a gente está fazendo na SMDB. O cliente chegou na Maia e falou assim: eu vou gastar R$ 4.500 para construir a minha casa. Eu disse: se você não consegue. Eu posso até fazer o seu projeto. Inclusive, concreto aparente a gente tem. Mas você não vai conseguir fazer essa casa por esse preço. Fica tranquilo, pode seguir. Ok. Fizemos uma casa que tinha 600 metros quadrados, uma casa térrea, planta baixa apresentada, fachada, e aí esse projeto evoluiu, seguiu, executivo de arquitetura, manda para engenharia para começar o orçamento da obra. Quando ele começou a orçar a obra, ele virou para mim e falou assim: Arnaldo, você tinha razão. Eu não vou conseguir tirar essa casa por 4.500. Eu orcei, a gente vai precisar diminuir o tamanho da casa, senão eu não vou conseguir executar. Então essa casa de 600, ela foi reduzida para uma casa de 500. E aí ele entendeu que o que eu falei para ele lá no início de valor era de extrema importância, porque não tem nada mais frustrante do que você vender algo e a pessoa não conseguir tirar do papel depois, tá? Não questionar o cliente sobre ideias que surgem durante a criação. Pessoal, quando a gente está criando um projeto no escritório, por várias vezes a gente para e fala assim: cliente, então, a gente falou de botar duas mesas redondas na sua varanda de 8 lugares, mas não está cabendo. Eu posso botar duas de 6 lugares? Aí o cliente fala: pode. Então, quanto mais pergunta eu faço ao longo do processo, também não adianta fazer uma pergunta hoje para um projeto que você apresentar amanhã, tá? Que vai parecer desorganização. Mas ao longo do processo, você pode até validar com o cliente. Cliente, então, quando eu estiver desenvolvendo, eu posso ir tirando umas dúvidas com vocês. Às vezes até eu gravo um videozinho assim de um cantinho da planta para poder ver se aquela solução atende. Tem cliente que é tão minucioso que você faz todo um trabalho, apresenta. Quando você apresenta, o cliente muda tudo. Então é mais fácil você ir criando pílulas que você vai soltando ao longo da criação. Isso ajuda consideravelmente o fluxo, tá? E não registrar o que foi dito, gente. Essa informação tem que ser registrada em algum lugar e você tem que voltar para poder observar isso. E aí vamos lá então, né? Ouvir com atenção é mais do que entender palavras, é criar conexão, confiança e clareza. Quando escutamos de verdade, conduzimos reuniões mais humanas, eficazes e com propósito. E é isso, né, gente? A gente trabalha para ver o cliente sair hoje do meu escritório feliz. E aí eu volto pro meu time e digo assim: nós arrasamos, conseguimos objetivo atingido. Eu gosto de perguntar para o cliente: quantos por cento? Se a gente tivesse que falar assim, de 100%, quantos por cento eu atingi na sua casa? Isso é um termômetro que eu uso, porque esse termômetro o cliente pode falar assim: 50%. Falei: ótimo, beleza. 70%, ótimo, melhor ainda. Então você consegue ter um termômetro de quanto que ele está feliz, tá? E é isso. Próximos passos da sua jornada, vocês sabem que eu sempre volto aqui, né? Autoavaliação, onde você está hoje. É, recursos e ferramentas disponíveis para uso. Como é que está o seu escritório com relação a isso? Começar. Faça isso hoje. O que que vocês vão fazer de diferença amanhã? Acordei. Vocês vão entrar na empresa de vocês. O que que vocês vão compilar de informações que a gente aprendeu aqui hoje e vocês estão levando para implementar no escritório, tá? E é isso. Acompanhamento profissional, estarei aqui na próxima segunda-feira às 19 horas
Curta, compartilhe, acompanhe as próximas aulas. E é isso. Dúvidas? Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Deixa eu ver se tem aqui. Acho que o Vitor botou alguma coisa. Pronto, aqui a gente tem o Lucas. Lucas, quando pergunta sobre previsão de investimento, você tem alguma dica para o cliente ser mais sincero e assertivo sobre isso? Eu mostro foto do projeto que a gente executou e digo: esse projeto aqui custou tanto. Porque a gente faz o projeto, a gente fotografa. Quando eu fotografo, eu pergunto: cliente, pode me dizer quanto você gastou mais ou menos com a obra? Todo cliente tem uma planilha que informa, tá, gente? Ele só não fala se ele não quiser. Então eu pergunto, e aí eu mostro. Isso aqui custou tanto. É isso que você quer? Porque se você tem X mil reais para gastar e isso aqui custou tanto e é o que você quer, a gente não. Expectativas, grandes frustrações. Eu preciso validar com ele, tá? E aí a gente tem o Vitor perguntando na sequência. Após a reunião de briefing, você envia o documento gerado para o cliente? Sim, porque ele pode ler. Ele pode querer ler aquela ata de novo. Lembra que você pode tanto você ler. Não, peraí. Eu entendi errado, desculpa, Vitor. A reunião de briefing, ela é uma reunião interna nossa. Ela não é uma reunião com o cliente. Então, eu não sei se a sua dúvida ela era diferente, ou se essa sua dúvida era o que eu estou falando. É a reunião de necessidades, eu posso mandar a ata para ele. Toda reunião que você faz com o cliente, você pode mandar a ata para ele validar, tá? É uma forma de você documentar o que foi escrito. O briefing é uma reunião interna. Me diz aí só se eu respondi sua dúvida ou se é algo diferente, tá? Para poder eu encerrar aqui, se você conseguir me responder a tempo. E é isso, gente. Luísa botou aí, vocês são magníficos. Obrigado. Obrigado, Luísa. Obrigado por acompanhar. Em breve a gente vamos entrar um pouquinho mais aí nesse mercado dos fornecedores, entender o que que a gente pode melhorar para eles também. Vamos lá, entendi. E você dá um tempo para ele revisar, seria sobre o programa de necessidades mesmo. Eu não dou um tempo dele revisar, não. Na verdade, eu pergunto tudo em reunião e eu digo: se você tiver alguma coisa diferente, me avisa, eu vou começar a produção. A partir do momento que eu dou o start aqui, ó, é, se eu mudar, tem coisa que você muda que, tipo, não é tão fácil, né? Que acrescenta mais duas suítes na casa. Mas não tem como acrescentar duas suítes. A partir do momento que você me deu o ok, eu sigo. Inclusive, uma coisa que a gente fez no escritório foi o cliente fechou uma casa de dois andares. Aí não, mentira, desculpa. Ele fechou uma casa térrea. E aí eu comecei a desenvolver todo um projeto de uma casa térrea. Apresentei pra ele. Quando eu apresentei, ele falou assim: ah, não, Arnaldo, não gostei, eu quero de dois andares. Eu falei: opa, dois andares é mudar programa de necessidades. A partir do momento que eu evoluir para a próxima etapa, se eu recuar, você tem que pagar. Você paga 5% do valor do contrato se você voltar para a etapa anterior de necessidades. Quer? A casa de dois andares eu posso fazer, mas vai te cobrar 5% do valor do contrato. Então isso é muito alinhado com a gente desde da base, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, boa noite, bom descanso a todos. E amanhã a gente. Aliás, a gente tem que sortear, viu? Eu prometi, promessa é dívida. A gente tem que sortear quem vai fazer um encontro presencial com a gente, para poder a gente tirar alguma dúvida específica, conhecer o escritório. E é isso. Então, mas as meninas vão fazer o sorteio e a gente manda no grupo. Boa noite, bom descanso.